Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, falando sobre a regulamentação das redes sociais. Aqui é uma luta contra as fake news, é uma luta contra as mentiras, é uma luta contra o uso das mentiras por Bolsonaro e pela gama bolsonarista, para assim enganar a mente dos brasileiros. E o Flávio Dino deixa super claro isso. O uso da mentira por Bolsonaro é um escândalo. E isso deve ser controlado, na minha opinião e na opinião do Flávio Dino, já que eles não têm responsabilidade alguma com as informações que eles passam para a população brasileira. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Constitucional brasileiro, que são os Estados Unidos, em que há disputas muito agudas, muito vivas na sociedade, em torno exatamente dessa dia de liberdade e regulação. Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição, em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas como um limitador externo, mas, sobretudo, como um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. Golpistas. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Presidente Barroso, eu leio muito alguns textos que, a meu ver, são fundantes de paradigmas que eu adoto na minha vida. E um deles são os artigos federalistas. Assim como a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, eu já li várias vezes os artigos federalistas. E fui novamente lá no Federalista 51, James Madison, que deve assistir horrorizado certos debates que acontecem em outros quadrantes do planeta nesse instante. E é interessante lembrar que o Madison, quando ele diz os homens não são governados por anjos, ou não são anjos que governam os homens, e ele acentua, por isso é preciso limitá-los e controlá-los, ele se refere ao poder do Estado, como é a tradição filosófica liberal, mas ele se refere também à sociedade. O conceito de poderes privados abusivos está em Madison. E quando ele imagina a moderação como antítese do despotismo de que falava Aristóteles, ele se refere também aos poderes privados. Então, atualizando esta mensagem do Dr. Paulo Gonet, federalista, liberal, clássica, para esta circunstância, é evidentemente que a ideia de que regulação mata a liberdade é absolutamente falsa. E não vi ninguém nesse tribunal a defendê-la. Mas, ministro Toffoli, o debate público é relevante para um tribunal constitucional. E eu tenho lido daqui e da acolá críticas ao voto de Vossa Excelência, do voto do ministro Fux, enfim, outros, dizendo assim: não devemos ter uma perspectiva ideológica da liberdade de expressão. Eu não sei bem o que essas pessoas querem dizer com isto. Elas querem dizer, sabe o quê? A regulamentação da internet só não é querida pelos bolsonaristas porque eles sabem que o uso da mentira, e o Bolsonaro completamente. Então, eles falam que a regulamentação tiraria a liberdade, mas eles não têm responsabilidade para usar essa liberdade, então fica esse paradoxo que nunca acaba. Ministro Flávio Dino, muito obrigado por deixar claro alguns aspectos filosóficos, porque os bolsonaristas nunca leram algo sobre e jamais irão atrás. Mas faço questão de dizer que provavelmente noção ideológica sobre a liberdade de expressão é a delas, porque visam negar este patrimônio teórico do liberalismo e negar o conceito constitucional de liberdade, que abrange, como disse, intrinsecamente o valor da responsabilidade.
Quando os federalistas dizem o poder é abusivo por natureza, ele vai até onde encontra limites, isso se refere também aos poderes privados. Ou, dizendo claramente, isto se refere também às Big Techs. Creio até que Madison já pensava nelas, com 300 anos de antecedência, de antecipação. E por isso mesmo, acentuo que responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias. Eu, senhoras e senhores, vi no programa Fantástico da TV Globo uma matéria sobre esse livro e fui atrás dele. Aconteceu com a minha filha. É um livro que um pai, um tio, um avô chora lendo. Chora. Porque, com uma escrita muito direta, muito objetiva, é um caminho de horrores percorrido por um pai de uma filha adolescente que jogava Minecraft e Roblox, como os meus jogam, e que foi descambar no mundo terrível de Discords e outras plataformas e Deep Webs e por aí vai. E este pai mostra a luta para tirar a filha da depressão, da automutilação e da vontade de se suicidar. Isto mostra que liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários. Exatamente. Mas sabe quem diz sim a delírios autoritários? É o Bolsonaro, quando ele diz que cloroquina é melhor do que vacina, quando ele diz que não é coveiro e não consegue ajudar a população brasileira, quando ele diz que não existiu um golpe, sendo que o documento principal foi lido por ele. O Mauro Cid deixou claro tudo isso. E ele continua mentindo. Então parece que é algo inerente ao bolsonarismo, a mentira. E é por isso que vocês não querem uma regulamentação, porque vocês usam da mentira para crescerem na rede social. E como o presidente Lula falou, a mentira voa, a verdade engatia. E todos nós sabemos disso, mas que fique claro que vocês usam da mentira para o mal. É para isso que a mentira serve. Vocês amam, né, bolsonaristas e Bolsonaro? Desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula? Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Ninguém pode tratar seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes sem regulação. Claro que há uma instância de autorregulação, em que cada um exerce a ponderação com seu plexo de valores, mas esta autorregulação é submetida a uma regulação que faz com que certo conjunto de valores sejam intangíveis pela esfera da autorregulação. Muito obrigado, Flávio Dino. Muito obrigado, ministro do Supremo Tribunal Federal, por deixar claro que o Bolsonaro usa da mentira para vencer. Ele é um perdedor, mas quando ele venceu, usou muito da mentira e continua usando da mentira para escapar, para estar livre, para ter os filhos aí, ó, vencendo, fugindo, onde quer que seja. O Bolsonaro usa da mentira. A mentira é a arma fundamental do bolsonarismo. Flávio Dino deixou claro isso, mas liberdade sem responsabilidade se torna uma tirania. E é isso que vocês queriam em janeiro de 2023, mas não conseguiram porque nós fizemos o L. Muito obrigado, Flávio Dino. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem. Até lá. Fui.